Olá, tudo bem? Meu nome é Johnny, eu sou plantonista de matemática do poliedro, e nesse exercício ele queria que a gente resolvesse a equação seno de 5x igual a cosseno de 3x, ok? Só que para poder resolver essa equação quando tem seno e cosseno e o ângulo lá dentro é diferente, a gente precisa fazer algumas continhas, né? Como esse exercício do item, então tem bastante formulinha que ele acaba utilizando, que não são tão comuns, né? Então, a primeira delas, ao invés de eu ficar com seno e com cosseno, eu vou ficar só com seno. Então eu vou transformar o cosseno no seno. Qual que é a relação entre cosseno e seno? O cosseno de y, né, de um ângulo, é seno de π por 2 menos o y, né? Porque a gente vê que se a gente transladar o gráfico do seno π por 2 unidades para a esquerda, né, a gente vai ter o gráfico do cosseno. Então, a gente tem essa relação. Cosseno de y é igual a seno de π por 2 menos y. E a gente também tem uma relaçãozinha de seno de A menos seno de B. Isso é 2 vezes o seno de A menos B por 2, vezes o cosseno de A mais B por 2. E aí, ó, como que a gente vai utilizar tudo isso? Para resolver a equação seno de 5x igual a cosseno de 3x, bom, olhando aqui para esse cosseno de 3x, se o y for o 3x, o que a gente vai ter aqui por estrelinha? Isso é o seno de π por 2 menos o y, né? Que é o 3x. Então a gente ficou com uma igualdade de senos, ó. Seno de 5x é igual a seno de π por 2 menos 3x. E aí, só que aqui ainda os ângulos são diferentões, né? Como que a gente faz para resolver? Aqui, né? A gente pode jogar esse carinha para cá, pro lado esquerdo, e aí vai ficar seno de 5x menos seno de π por 2 menos 3x. E aí, então, a gente tem o seno de A menos o seno de B, que é aqui a equação em 2. Então, essa fórmula diz o que pra gente? Isso é 2 vezes o seno de A, né, que é o 5x, menos o B, que é π por 2 menos 3x, dividido por 2, vezes o cosseno de A, que é 5x, mais o B, que é o π por 2 menos 3x, dividido por 2. Isso tem que ser igual a zero, né? Porque eu joguei para lá, aí uma menos a outra tem que dar zero na equação. Ou seja, então aqui, ó, fazendo a continha, ó, 5x menos com menos vai dar mais. 5x mais 3x, 8x, menos o π por 2, né? Tudo dividido por 2. E aí, cosseno aqui, 5x menos 3x dá 2x, mais o π por 2 dividido por 2. Isso tem que ser zero. Fazendo a continha aqui, né, dividindo por 2, 8x dividido por 2, 4x. Menos o π por 2 dividido por 2 dá o π por 4. Vezes cosseno, ó, 2x dividido por 2, x. Mais π por 2 dividido por 2 dá o π por 4. E aí, quando um produto dá zero? Então, ou o seno vai dar zero, ou o cosseno vai dar zero. Mas aí é seno de 4x menos π por 4, e aí também é cosseno de x mais π por 4. E onde que o seno dá zero, né? Ó, o seno dá zero no 0, no π, no 2π, nos múltiplos de π, né? Ó, nos kπ, ok? Então, ó, o 4x, que é o ângulo menos π por 4, tem que ser kπ. Ou, né, o x, quando o cosseno é zero? O cosseno é zero aqui no π por 2 ou nos múltiplos de π por 2, né? Então é nos π por 2 mais kπ. E aqui eu só coloquei um tio, né? Porque não precisa ser o mesmo índice do daqui de cima, ok? Então esse x por 4, x mais π por 4, perdão, tem que ser π por 2 mais k tio π. Então, ó, resolvendo a continha aqui, ó, o 4x jogando esse π por 4 para lá somando, tem que ser π por 4 mais kπ, ou o x tem que ser o menos π por 4, né? Mais π por 2 mais k tio π. Então o x, jogando esse 4 dividindo, tem que ser π por 6 mais kπ por 4, onde o k é um inteiro, tá? E o k tio também é um inteiro. Ou, ó, menos π por 4 mais π por 2 é o π por 4, mais k tio π. Só que ele queria saber qual era o intervalo que estava contido a solução. Então tá vendo? A gente tem todos esses valores de x, que são soluções, união com todos esses valores de x. E esses valores de x estão contidos nesse intervalo, ó, π por 4 mais 2kπ. Porque aqui a gente pega os π por 4 e a gente só dá uma volta, né? Uma volta. Né? Meia volta, perdão. Aqui os 2kπ a gente dá a volta inteira. Então aqui, ó, tem o dobro de números daqui, né? Aqui a gente está excluindo os das meia volta. Então, a nossa solução está contida nesse intervalo, ok? Então, aí ele queria saber o intervalo que estava contido a solução, que era esse que nos dá a alternativa E, ok? Muito obrigado pela atenção e bons estudos!